Livro A Doutrina Secreta, Volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. 15ª Sessão. Título: Sobre Kawan Shi Rin e Kawan Rin. Tal como Avalokiteshvara por várias transformações tem passado, Kawan Shin-rin. É um erro, porém, dizer que se trata de uma invenção moderna dos budistas do norte, pois que era conhecido sob outro nome desde os mais remotos tempos. Ensina a doutrina secreta que aquele que é o primeiro a aparecer na renovação será o último a chegar antes da reabsorção pralaya. Assim, os logos de todas as nações, desde o Visvakarma, védico dos mistérios, até o salvador das atuais nações civilizadas, são o verbo que existia no princípio, ou o novo despertar dos poderes vivificadores da natureza com o absoluto único. Nascido do fogo e da água, antes que estes se convertessem em elementos distintos, foi ele o artífice, o formador ou modelador de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito seria feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E, finalmente, pode-se chamá-lo o que ele sempre foi: o alfa e o ômega da natureza manifestada. O grande dragão da sabedoria nasceu do fogo, da água. No fogo e na água tudo será reabsorvido como ele. Observação número 1. Registrado no Fa Han King. Continuação da narrativa. Diz-se que este Bodhisattva assume a forma que lhe apraz, desde o princípio de uma avantara até o seu término. Embora o seu aniversário particular ou dia comemorativo seja celebrado segundo o Kim Kawank Meng King, ou Sutra Luminoso da Luz Dourada, no 19º dia do segundo mês, e o de Maitreya Buda, no primeiro dia do primeiro mês, os dois são, não obstante, um só. Ele aparecerá na 7ª raça como Maitreya Buda, o último dos avatares e dos Budas. Esta crença e esta expectativa são universais em todo o Oriente, mas não será durante o Kali Yuga, esta nossa época atual de obscuridade, terrivelmente materialista, a Idade Negra, que poderá vir um novo salvador da humanidade. O Kali Yuga não é a Idade de Ouro, senão nos escritos místicos de alguns pseudo-ocultistas franceses. Observação número 2. Veja-se no livro A Missão dos Judeus. Continuação da narrativa. O ritual do culto exotérico desta divindade foi por isso baseado na magia. Os mantras são todos extraídos de livros especiais, mantidos em segredo pelos sacerdotes, e se diz que cada um deles produz um efeito mágico. Aquele que recita ou lê dá origem só em cantá-los às causas secretas que se traduzem em efeitos imediatos. Kawan Shi Rin é
Avalokiteshvara, e ambos são formas do sétimo princípio universal, enquanto que, em seu caráter metafísico mais elevado, esta divindade é a agregação sintética de todos os espíritos planetários, os Dayankorans. Ele é o manifestado por si mesmo, numa palavra, o Filho do Pai, coroado por 7 dragões. Vê-se no alto de sua estátua a inscrição Pu Tis K Yu Ling, o Salvador universal de todos os seres vivos. É claro que o nome constante do volume arcaico das estâncias é inteiramente diverso, mas o nome Kawan Hin é um equivalente perfeito. Em um templo de Putu, a ilha sagrada dos budistas na China, está representado Kawan Shi Hin flutuando sobre uma ave aquática negra, Kalahansa, e vertendo sobre as cabeças dos mortais o elixir da vida, que o fluir se transforma em um dos principais Dayan Budas, o regente de uma estrela chamada a Estrela da Salvação. Em sua terceira transformação, Kawan Hin é o espírito vivificador ou gênio da água. Se crê na China que o Dalai Lama é uma encarnação de Kawan Shi Hin, que em sua terceira aparição terrestre foi um Bodhisattva, sendo o Tisshu Lama uma encarnação de Amitabha Buda ou Gautama. Seja registrado de passagem que só a imaginação doentia de um escritor pode vislumbrar por toda parte um culto fálico, como o fazem o Sr. MacLauchlan e Hargrave Jennings. O primeiro descobre os antigos deuses fálicos, representados em 2 símbolos evidentes, o Khenrin ou Yang, que é um membrum virilio, e o Kauhan ou Yin, o pendendum muliebre. Observação número 3. Registrado na China revelada, na segunda citação de falicismo de Hargrave Jennings, página 273. Continuação da narrativa. Tal interpretação se nos afigura tanto mais estranha quanto Kawan Shi Hin, Avalokiteshvara e Kawan Hin, além de serem atualmente as divindades protetoras dos ascetas budistas, os yogis do Tibete, são os deuses da castidade e, em seu significado esotérico, não chegam sequer a ser o que se supõe na versão do budismo do Sr. Rhys Davies. O nome Avalokiteshvara significa o Senhor que observa do alto. Observação número 4. Registrado na página 202. Continuação da narrativa. Nem tampouco Kawan Shi Hin é o espírito dos Budas presentes na Igreja, mas, interpretado literalmente, quer dizer o Senhor que é visto, e, em certo sentido, o eu divino percebido pelo eu. O eu humano, isto é, Atman ou sétimo princípio imerso no universal, percebido por Buddhi, ou objeto de percepção de Buddhi, o sexto princípio,
ou alma divina do homem. Em sentido ainda mais elevado, Avalokiteshvara é igual a Kawan Shinrin, referido como o sétimo princípio universal. É o Logos percebido por Buddhi, ou alma universal, como o agregado sintético dos Dhyanis Budas. Não é o espírito de Buda presente na Igreja, mas o espírito universal onipresente, manifestado no templo do cosmos ou na natureza. Essa terminologia orientalista de Kawan e de Wen é comparável à de Yogni, que no dizer de Hargrave Jennings é uma palavra sânscrita pronunciando-se Jogi ou Zoge, nos dialetos equivalente a cena, e de todo o idêntica a Dut ou Dutka, ou seja, uma prostituta sagrada do templo. O objeto de culto como Ioni ou Sakti. Observação número 5. Registrado no mesmo livro, na página 60. Continuação da narrativa. Os livros de moral na Índia recomendam que uma mulher fiel evite a sociedade das Yogini, ou mulheres adoradas como Shakti. Observação número 6. Registrado na mesma citação da página 60. Continuação da narrativa. Nada mais nos poderia surpreender depois disso. Deixemos apenas escapar um sorriso ao ver outro descomunal absurdo a respeito de Budi, interpretado como um nome que significa não somente o Sol como fonte da geração, mas também o órgão masculino. Observação número 7. Registrado no livro As Torres Redondas da Irlanda, de O'Brien, na página 61. Também citado por Hargrave Jennings em seu Falicismo, na página 246. Continuação da narrativa. Diz Max Miller, ao tratar das falsas analogias, que o sinólogo mais célebre de seu tempo, Abel Remusat, sustentava que as 3 sílabas I, HI e WEI no capítulo 14 do Tao Te Ching se referiam a Jeová. Observação número 8. Registrado no livro A Introdução da Ciência e Religião, na página 332. Continuação da narrativa. E também o padre Amiot estava convencido de que as 3 pessoas da Trindade podiam ser reconhecidas na mesma obra. E se assim se manifestou Able Remusat, por que não haveria de dizer outrotanto Hargrave Jennings? Todo sábio, versado na matéria, há de reconhecer quanto é absurdo ver em Budi, o iluminado e o desperto, um símbolo fálico. Kawan Shinrin é, pois, misticamente, o filho idêntico ao pai, ou o Logos, o verbo. Na terceira instância, é chamado o dragão da sabedoria, porque o Logos de todos os antigos sistemas religiosos estão associados às serpentes e simbolizados por elas. No Antigo Egito, o deus Nahabikon, aquele que une os duplos,
era representado como uma serpente sobre as pernas humanas, e com braços ou sem eles. Era a luz astral, reunindo por meio de sua potência dual, fisiológica e espiritual, a mônada humano-divina, a sua mônada puramente divina, o protótipo no céu ou a natureza. Era o emblema da ressurreição na natureza, de Cristo para os ofitas, e de Jeová sob a forma da serpente de bronze, que curava aqueles que a olhavam. A serpente foi também um emblema de Cristo entre os templários, conforme o indica o grau templário na maçonaria. O símbolo de Kenoth é também de Khon, ou da alma do mundo, diz Champollion. É representado, entre as outras formas, sob a de uma enorme serpente sobre as pernas humanas, sendo que este réptil, emblema do bom gênio e do verdadeiro Agathodeamon, é algumas vezes barbudo. Observação número 9. Registrado no livro Panteon, no texto número 3. Continuação da narrativa. Este animal sagrado é, pois, idêntico às serpentes dos ofitas e aparece em um grande número nas pedras gravadas, chamadas joias gnósticas ou basilidianas. Vemo-lo com várias cabeças de homem ou de animal, mas tais pedras sempre trazem inscrito o nome Shinoubis. O símbolo é idêntico a outro que, segundo Jean Blicot e Champollion, era chamado o primeiro dos deuses celestes, o deus Hermes, ou Mercúrio entre os gregos, deus a quem Hermes Trismegistus atribuiu a invenção da magia e a primeira iniciação do homem nesta ciência. E Mercúrio é Budi, a sabedoria, a iluminação, ou o novo despertar na ciência divina. Concluindo, Kawan Shin e Kawan Rin são os idênticos aspectos masculino e feminino do mesmo princípio, no cosmos, na natureza e no homem, da sabedoria e inteligência divinas. São os Cristosofias dos místicos gnósticos, o Logos e sua Shakti. No afã de que a expressão de alguns mistérios jamais viesse a ser inteiramente compreendida pelos profanos, os antigos, sabendo que nada podia ser conservado na memória humana sem a ajuda de um símbolo externo, optaram pelas imagens que com frequência nos parecem ridículas dos Kauhans Rins, a fim de evocarem à mente do homem sua origem e sua natureza interna. Não obstante, as virgens ou madonas de saia-balão e os cristos de luvas de pelica branca devem parecer, a quem julga com imparcialidade, muito mais absurdas que os Kawanshin Rins ou Kawans Rins, vestidos como dragões. O subjetivo dificilmente pode ser expresso pelo objetivo. Por isso, com a forma simbólica, procura caracterizar aquilo que está acima do raciocínio científico e o que tantas vezes transcende em muito os nossos intelectos, necessário se faz rir além do intelecto, de uma ou de outra maneira, porque o contrário se apagará da memória humana.
Fim da 15ª sessão.